Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para a aula de ciências de hoje? Então vamos lá. Aqui a gente vai estudar a semana 1 e 2, tá? Começa na página 33. A unidade temática é Terra e Universo, objeto do conhecimento, uso do solo. As habilidades é Ensino Fundamental 03, Ciência número 10. A gente vai identificar os diferentes usos do solo, plantação e extração de materiais, dentre outras possibilidades, reconhecendo as técnicas para o manejo adequado do solo e sua importância para a agricultura e para a vida. Os conteúdos relacionados são causas e consequências da escassez de água no solo. Vamos estudar também as transformações da terra causada pela escassez de água no solo, solo e erosão, as utilidades do solo, características do solo, cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade, etc. E também a gente vai estudar técnicas de manejo do solo e sua importância para a agricultura e para a vida. É importante essa questão porque a gente consegue ter alimento para comer a partir da agricultura, né? Aqui ele fala, querida criança, hoje você irá refletir sobre o quanto o solo é importante para nós seres humanos. Todas as atividades que realizamos em nosso cotidiano, o solo está direto ou indiretamente presente. Nas atividades desta semana, você aprenderá um pouco mais sobre como utilizamos o solo e também alguns problemas que esta nossa ação causa ao meio ambiente. Então aqui ele fala, né? Por exemplo, até para construirmos uma casa a gente precisa do solo, né? Para a gente se apoiar. Aqui ele fala, usos do solo. Leia o texto a seguir. Você sabia que o solo é o habitat natural de vários seres vivos? Desde animais microscópicos, como bactérias, fungos e vermes, a animais maiores, como minhocas, serpentes e tatus. Apesar de nós, seres humanos, não habitarmos diretamente o solo, nós somos os seres vivos que mais o utilizamos. Nós construímos nossas moradias e cidades, usando o solo como base. Também retiramos vários recursos do solo, como minerais e petróleo. Além de tudo isso, nós também exploramos o solo para criar animais por meio da pecuária e cultivar plantas por meio da agricultura. Na agricultura, por exemplo, o solo é extremamente explorado, pois para cultivar os vegetais utilizados em nossa alimentação, ele precisa estar adequado para todas as exigências particulares de cada cultivo. No entanto, não são todos os tipos de solos que são naturalmente adequados para a agricultura. Neste caso, estes solos são primeiramente adubados com fertilizantes, para que depois ocorra o plantio. Em outras situações, podem existir pragas que atacam as lavouras, causando grandes perdas. Para combater estas pragas, os produtores utilizam agrotóxicos, que são veneno, que polui tanto o solo quanto o ar e a água. Aqui é uma plantação de batata, tá vendo? Tá colhendo, né?
Ó, aqui a gente tem alguns conceitos. Primeiro, ele coloca o conceito de habitat. O que é habitat? Significa o espaço onde os seres vivos vivem e se desenvolvem. É um ambiente natural onde nasce e cresce qualquer ser organizado. E o agrotóxico é produto químico usado no combate e prevenção das pragas agrícolas. E o defensivo agrícola são fungicidas, herbicidas, inseticidas, pesticidas. Ah, tá, ele fala aqui, ó, que os fungicidas, os herbicidas, os inseticidas, os pesticidas são os agrotóxicos mais usados. Quando eu falo em fungicida, sida significa morte, tá? Aí então é morte do fungo, porque fungi vem de fungos, né? E sida aqui também é morte, morte das ervas, né? Até existe um produto chamado Roundup, ele mata ervas, tá? Inseticidas é que matam insetos, né? E os pesticidas matam as pestes que atacam a lavoura. É bem legal a gente pensar no significado das palavras, né? Então, vamos lá. Ó, segundo o texto acima, quais são as atividades que o ser humano desenvolve utilizando diretamente o solo? Então, vamos lá. A gente usa o solo para criar animais e para cultivar plantas, né? E também para a gente colocar, como fala, nossas casas, né? Depois, segundo o texto acima, qual é a ação que o ser humano faz que prejudica o solo? Então ele fala aqui, ó, utilizar agrotóxico, né? Polui o solo, o ar e a água, tá? Depois, para evitar pragas e conseguir produzir grandes quantidades de alimento, os fazendeiros aplicam produtos químicos chamados agrotóxicos nas plantas. Sobre esta sentença, pense e responda. Sobre essa afirmação, né, o que a gente pode concluir, tá? O que é mais saudável, alimentos tratados com agrotóxicos ou alimentos orgânicos? Então, aqui a gente vai ter que os alimentos orgânicos são mais saudáveis, né? Porque eles têm a gente não vai usar agrotóxico neles, vai ter controle natural de pragas. Depois ele coloca, cite 2 problemas que os agrotóxicos causam ao meio ambiente. Contaminam o ar e a água, né? Porque às vezes você pensa assim, ó, igual aí em Biraci a gente tem muita plantação de café, aí o fazendeiro vai e coloca o agrotóxico lá no pé do café. Aí vem a época da chuva, tipo assim, a planta absorve uma parte, né, desse agrotóxico, mas a outra vem a chuva e leva para o leito dos córregos, né, e contamina a água que chega na cidade. Então a gente tem que obedecer a receita que o veterinário, o engenheiro agrônomo, né, estabelece para o uso desse agrotóxico para não piorar a situação do meio ambiente, tá bom? Então, aí se tem o papai e a mamãe, né, que trabalha na zona rural, é importante explicar, né? Não pode passar da receita indicada pelo engenheiro agrônomo, né? Para evitar transtornos aí para o nosso meio ambiente. Ele coloca aqui, ó, se os agrotóxicos causam tantos problemas, por que os fazendeiros o utilizam? Eles utilizam porque as pragas são muito fortes, né? Elas conseguem destruir uma lavoura, por isso eles os utilizam, tá? Agora vamos lá, ó. Essa semana 2. Deixa eu chegar aqui. Fala sobre Terra e Universo, características da Terra. A gente vai identificar a característica da Terra, formato esférico, presença de água, tá? Com base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de representação do planeta. Conteúdo relacionado, características da Terra. Querida criança, você vai aprender um pouco mais sobre o formato e a composição do nosso planeta. Você sabia que ainda hoje existem pessoas que acreditam que a Terra é plana? Nas atividades desta semana você irá
irá aprender a provar que o planeta é redondo. Olha que bacana, hein? Aqui ele fala, ó, leia o texto a seguir. Você sabia que há muitos anos as pessoas achavam que a Terra era plana, como se fosse um tabuleiro de bolo? Na época das grandes navegações, quando os europeus navegaram pelo mundo à procura de novas terras e riquezas, eles achavam que se fossem muito longe, além das águas conhecidas e vistas pelo homem, eles poderiam chegar às bordas do planeta e assim cair dele. Imagina que loucura, né? Com esta mesma ideia, os seres humanos passaram muitos e muitos anos pensando que o nosso planeta realmente era plano. Mas hoje em dia já temos várias evidências de que a Terra é redonda, como uma bola. Na verdade, essa não é uma ideia nova, pois 500 anos antes de Cristo, os gregos já reconheciam a Terra como uma esfera, baseados em experimentos da época. Vamos lá. Aqui ele fala, ó. Hoje existem várias fotos tiradas do espaço que mostram... hoje existem várias fotos tiradas do espaço que mostram o nosso planeta como uma esfera gigante. Mas não são apenas as fotos que comprovam isso. O fato de existir o dia e a noite ao mesmo tempo em lugares diferentes do planeta mostra que ele é redondo e que se movimenta. Se observarmos um navio se afastando do porto, percebemos que primeiro ele vai desaparecendo do casco até sumir as velas. Este fato acontece porque o navio está seguindo a curvatura do planeta. Nesta foto tirada do espaço, podemos observar, além do formato da Terra, os oceanos e os continentes. Você sabia que aproximadamente 70% da superfície da Terra é composta por água e apenas 30% dela é de terra? Por este motivo, a Terra também é chamada de planeta água. Além da porção de terra e de água, observamos nesta foto que o planeta é envolvido por uma camada de ar chamada atmosfera. É uma pena, né? A gente não tá na aula presencial porque fica muito corrido o vídeo, né? Vamos lá. Aqui, ó, agora responda. De acordo com o texto, como os primeiros navegadores imaginavam que seria o nosso planeta? Porque eles tinham medo de explorar os grandes mares. Então, aqui a gente vai responder, né, que eles imaginaram que era plano e eles tinham medo porque sempre tinha acidente, as embarcações sumiam, né? Enfim, não tinha certeza de como era o planeta. E eles tinham medo de ir andando e cair no precipício, né? Porque não sabia, não tinha certeza que a Terra estava redonda. Como podemos provar que a Terra é redonda como uma bola? A gente vai copiar esse trecho aqui, ó, né? Tem a questão do dia e da noite, ao mesmo tempo em lugares diferentes. E a questão do navio, né? Quando ele afasta do porto, primeiro ele desaparece o casco e depois as velas. Então, ele segue a curvatura do planeta. Depois aqui, ó. Segundo o texto, ao visualizarmos uma foto do planeta tirada do espaço, o que podemos observar? E a gente pode observar que... Ó, descreva tanto o formato quanto a composição. Aqui ele fala aqui, ó, que a gente observa o formato da Terra, os oceanos, continente, né? E aí, 70% dessa superfície ela é composta de água, enquanto 30% é de terra. Então é isso por hoje, tá, crianças? Aqui eu deixei uma frase: saber e não fazer é ainda não saber. Quem falou essa frase foi o Lao Tse, né? Então, assim, a gente precisa de... Quando a gente aprende uma coisa e a gente coloca em prática, isso significa que a gente sabe fazer. Se a gente não fizer, não sabemos, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!